Olá, eu sou a Nath De Rose e eu estou aqui no estúdio da Cliff Ideias e você está assistindo o canal do Projeto Medsan. Vamos começar esse vídeo deixando seu like, se inscrevendo no canal, deixando esse vídeo lá no seu grupinho do WhatsApp das suas amigas. Porque hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, aquele assunto que vai se conectar com os outros assuntos que eu venho postando aqui no canal, nos outros vídeos, tudo. O assunto que a gente vai falar hoje tem a ver com saúde. A gente vai falar sobre um transtorno alimentar pouco falado, que é o transtorno alimentar seletivo ou transtorno alimentar restritivo evitativo. Esse transtorno alimentar é muito comum se iniciar no início da infância e terminar na idade adulta. Mas, em casos raros, alguns casos, ele pode perdurar pela vida toda, pela vida adulta. Muita gente não sabe que tem e vai deixando rolar, vai perdurando esses hábitos e vai comendo da maneira que come e não percebe o que está fazendo. E aí ele pode ser associado com outros transtornos mentais e outras condições, mas calma que eu vou explicar direitinho, vou explicar melhor o que acontece. A pessoa ou criança que tem um transtorno alimentar seletivo, ela tem restrição, não consegue comer alguns grupos de alimentos. Normalmente verduras, legumes, frutas, ou algumas verduras, alguns legumes, algumas frutas. Ela é sensível a alguns cheiros, algumas texturas de alimentos. Tem criança que só come comida pastosa ou não consegue comer aquela comida mais durinha, só consegue comer purê. Tem criança, ou enfim, é mais a criança mesmo, que é restritiva a um tipo de alimento. Só come purê, só come macarrão. E aí ela não se abre para novas possibilidades de comida. E aí já os adultos, eles são bem restritivos mesmo. Tem aqueles adultos que só comem alimentos que são industrializados de determinada marca. Se for de outra marca, ele não come. Pessoas que só comem comida que determinada pessoa fez. Se ela não conhece a pessoa que fez, ela não come. De determinada textura também. Então depende muito da pessoa e do que ela associa àquela comida. E na infância, isso pode prejudicar muito ela no desenvolvimento, no crescimento dela, no ganho de peso e no relacionamento dela, tanto dos pais quanto das outras pessoas com quem ela convive. Porque imagina uma criança que precisa comer um alimento específico ou que tem restrições alimentares. Com o desenvolvimento dela, né, porque no início os pais são responsáveis pelo que ela vai consumir, os pais, cuidadores, etc. Mas com o tempo ela vai sendo deixada na casa do amiguinho, alguém vai cuidar dela, e aí ela precisa ser aquela criança especial que precisa comer uma comida especial. E todo mundo precisa se preocupar com isso. E aí, vai comer na casa da família. Não, mas aí tem que fazer o macarrãozinho de fulaninho, porque ele só come macarrão. E aí começa a ficar mais complicado. Quando a pessoa é uma criança, a gente ainda tem aquela coisa de, é criança, vamos fazer. Mas conforme ela vai crescendo, começa a se tornar uma situação mais preocupante e as pessoas começam a tratar de outra forma essa situação. É normal esse tipo de transtorno aparecer em crianças que têm uma família que é meio desajustada ou que tem pais que cobram muito delas, que tem mães que têm depressão ou que têm pais separados, de famílias realmente que têm algum problema ali. E a criança vai mostrar isso a níveis sintomáticos. Essa é mais uma forma que ela está mostrando que ela não está se sentindo confortável naquele ambiente. Se é uma mãe que tem aquela coisa da cobrança, do controle, ela vai se preocupar, vai levar no médico, vai falar, nossa, mas meu filho não tá comendo, o que eu posso fazer? Mas se é aquela mãe que tá com depressão e etc, para ela é muito mais fácil ela dar alimentos com baixo valor nutricional, como biscoito, salgadinho. É mais fácil ceder mesmo e deixar a criança comer o que ela quer, o que é muito pior para ela. Se a criança já tinha alguma tendência a desenvolver transtorno mental, as estratégias adotadas pelos cuidadores diante dessa situação
elas já não são nada saudáveis. E, enfim, elas também não ajudam em nada. Muitos pais oferecem algum tipo de recompensa, outros vão na base da persuasão, muitos oferecem um alimento com alto valor nutritivo e calórico, caso a criança coma aquela comida que eles querem. E aí, cognitivamente, a criança ela já entra naquele sistema onde ela percebe que para ela ter o que ela quer, ela tem que fazer algo que ela não quer. Sem contar com os cuidadores que agridem a criança por ela não estar comendo o que eles querem, porque, enfim, criança não pode ter transtorno mental, criança nunca é respeitada quando ela tem transtorno mental e nunca é compreendida nesse tipo de situação. E aí o comportamento alimentar dela pode ser entre dois vieses. Ela pode ser uma criança sem nenhum apetite, porque ela vai associar o momento de comer como um momento traumático, já que ela vai ter que comer algo que ela não gosta, algo que ela não quer, ou ela pode desenvolver uma compulsão alimentar se ela tiver pais que não ligam muito para aquilo. Ela demonstra que ela não gosta de comer determinados alimentos e eles abrem para ela comer apenas alimentos com alto valor calórico e baixo valor nutritivo. E, enfim, por que eu estou colocando para vocês o transtorno alimentar seletivo aqui para vocês? Eu imagino que poucas pessoas conheçam esse transtorno. Muita gente fala que é frescura. Isso tem muito a ver lá com o vídeo que eu fiz em relação à medicina do estilo de vida. E tudo isso pode fazer uma grande diferença lá na frente quando a gente fala em desenvolvimento cerebral em relação a transtornos mentais. Vocês lembram quando eu falei para vocês que o que a gente come desde a primeira infância vai afetar diretamente a maneira que o nosso cérebro se desenvolve em relação a transtornos mentais? Então, a gente precisa ficar muito atento em relação a esse tipo de transtorno. Já foi descoberto também que crianças que têm algum nível de autismo, Asperger, que sofrem violência, têm tendência a desenvolver o transtorno alimentar seletivo. É muito complicado você lidar com esse tipo de transtorno com pessoas que têm esse tipo de transtorno mental. E, enfim, tem coisa que a gente simplesmente não se dá conta. Às vezes a gente acha que só tem um transtorno alimentar, mas a gente tem mais de um transtorno alimentar conectado. Às vezes a gente tem o transtorno compulsivo alimentar por causa de um transtorno alimentar seletivo. Às vezes a gente só come alimentos com alto valor calórico, baixo valor nutricional, porque a gente simplesmente não gosta desses alimentos. A gente tem repulsa desses alimentos desde pequeno. Tem gente que gosta de comer e come de tudo. Esses alimentos, às vezes, eles foram oferecidos para a pessoa, mas ela nunca conseguiu comer. E a pessoa precisa prestar atenção se ela realmente, não, eu não como verduras e legumes, não como fruta, e, enfim, porque eu realmente não como, porque eu não tenho costume, ou porque eu sempre tive asco, eu não consigo engolir esses alimentos, eu não consigo comer. Ou você tem anorexia, porque tem muitas cadeias de alimentos, tem muitas texturas de alimento que você não consegue ingerir. É bom você prestar atenção no porquê que de repente você tem alguns transtornos alimentares. Então dá uma refletida para você voltar no tempo e entender como é que é a sua alimentação, para que você compreenda um pouco a origem dos seus transtornos alimentares e a melhor maneira de você se alimentar daqui pra frente. E eu espero que eu tenha ajudado você e feito você descobrir mais algo sobre a maneira que você vive a sua vida, que você se alimenta, e uma melhor maneira de você prevenir transtornos mentais ou de você tratar transtornos alimentares ou mentais. Tá bom, meus amores? E hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, não deixa de comentar. E vamos entrando lá no meu site www.projetomedicine.com.br. Se você busca atendimento psicoterápico, aqui na descrição tem tudo que você precisa para saber um pouco mais sobre o projeto. E a gente vai se ver no próximo vídeo. Um beijo e até lá!